Goiânia, sexta-feira, 8 de novembro de 1999. Veste Livros, preparando para o vestibular. Livro O Carnaval dos Animais. Moacir Scliar. Jaime Câmara. É assim que a gente chega até você, porque a gente fala a sua língua. Colégio Mega, da quinta série ao pré-vestibular. Todo grande caminho começa com um mega passo. O Carnaval dos Animais. Análise de Vera Maria Tietzman Silva, UFG. Coordenação Valdemira P. de Moura. Existe um certo ponto do espírito em que a vida e a morte, o real e o imaginário, o passado e o futuro, o comunicável e o incomunicável, o alto e o baixo, cessam de ser percebidos contraditoriamente. André Breton. O Carnaval dos Animais. Esse carnaval ininterrupto que podemos ler em todos os dias no jornal é um acontecimento do qual decididamente não podemos pular fora. Roberto Gray. Sumário. Número 1. A trajetória literária de Moacir Scliar. Número 2. O Carnaval dos Animais. 3. Vendo o mundo com seu olho clínico. 4. Notas. 5. Bibliografia. Número 1. A trajetória literária de Moacir Scliar. Moacir Scliar nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 23 de março de 1937. Nessa cidade, formou-se em medicina em 1962, estreando na literatura no mesmo ano, com os volumes de Contos, Histórias de um Médico em Formação e Este uma Obra Coletiva, livros que tiveram sua circulação mais restrita ao sul do país. O Carnaval dos Animais, seu segundo livro individual, 1968, obtendo o prêmio da Academia Mineira de Letras. Lançou seu jovem autor no circuito literário nacional. Seguem-se numerosas obras, numa produção constante. Ver bibliografia ao final, que compreende narrativas de diversas modalidades: novelas, crônicas, contos e ficção juvenil, incluindo-se várias obras coletivas em coautoria, assim como participação em diversas antologias. Scliar tornou-se conhecido além das fronteiras do Brasil, ao ter obras suas traduzidas para o alemão e o polonês, e ao conquistar o cobiçado prêmio cubano Casa de las Américas, em 1989, com seu livro de contos A Orelha de Van Gogh. Além dessa significativa produção em livros, Moacir, há longos anos, é colaborador de jornais, publicando com regularidade crônicas do cotidiano e resenhas críticas em periódicos de Porto Alegre e em jornais de circulação nacional. Número 2. O Carnaval dos Animais. Um livro em duas versões. A primeira edição de O Carnaval dos Animais, lançada pela editora Movimento, de Porto Alegre, em 1968, despertou o interesse dos leitores e o respeito da crítica, dando notoriedade ao novo escritor gaúcho. Esgotando-se a primeira tiragem, a mesma editora relança o livro em 1976, numa segunda edição revista bastante diferente da anterior, quase irreconhecível mesmo. Na época, crítico Antônio Hoffeld comenta, a propósito dessa nova versão do livro, em artigo de 25 de setembro de 1976,
que o volume se acha de tal forma reescrito, revisto, ampliado ou cortado e reorganizado, que se configura praticamente como um livro absolutamente diferente do volume anterior. Segundo o mesmo estudioso, as modificações atendem a uma necessidade criativa do autor, a um desejo de buscar a exatidão da palavra, de enxugar o texto e, com isso, adensar o seu significado. E comenta, a propósito: sabe-se bem que a arte, em geral, é exatamente isso: dizer-se o máximo com o mínimo possível. E isso porque a arte é, sobretudo, não uma análise, mas a síntese, e na síntese, sobretudo, a sugestão. Portanto, aqui já um primeiro detalhe na obra de Moacir: seus cortes, as modificações que se verificam em seu texto buscariam constantemente aproximar-se mais e mais da essência da arte literária, segundo o escritor e os teóricos da literatura em geral. Consegue ele essa síntese? Parece-nos que sim. As modificações nessa segunda versão, mantidas nas edições posteriores, não se limitaram ao enxugamento e aos cortes dos contos da primeira edição, contudo. Uma segunda parte com 9 contos, intitulada Outras Histórias, foi acrescentada ao volume. A palavra do próprio autor esclarece. A primeira parte desse livro compreende histórias da primeira edição de O Carnaval dos Animais, editora Movimento, Porto Alegre, 1968, modificadas. A segunda parte consta de histórias escritas posteriormente. Neste estudo, a focalização será feita mais em função dos contos de O Carnaval dos Animais, fazendo-se referência às narrativas da segunda parte apenas de modo superficial, na medida em que reforçam ou contestam as afirmações que se fizeram acerca dos contos da primeira parte. 2.2 Uma linguagem enxuta. Analisando as duas primeiras edições de O Carnaval dos Animais, Antônio Hoffelt observa que as modificações que o autor impôs à segunda versão dos contos atende à concisão, a um princípio de economia e brevidade verbal. Por exemplo, comparem-se estas duas versões da mesma passagem do conto. Pausa, onde elementos supérfluos foram suprimidos. Parágrafo. Todos os domingos tu sais cedo, observou a mulher com azedume na voz. Temos muito trabalho no escritório, disse o marido secamente. O Carnaval dos Animais, 1968. Parágrafo. Todos os domingos tu sais cedo, observou a mulher com azedume. Temos muito trabalho no escritório. O Carnaval dos Animais, 1976 e edições seguintes. Esse é um procedimento adotado por muitos escritores, como Lígia Fagundes Telles na prosa e Cassiano Ricardo na poesia. Também eles parecem estar sempre à procura da maneira mais exata de se exprimirem. No caso de Scliar e do volume em análise, a revisão imposta à segunda edição foi bastante radical, incluindo o corte de muitos contos.
por inteiro e a inclusão de novo grupo de narrativas, nas quais o despojamento de linguagem parece alcançar os últimos limites. Monteiro Lobato, já no fim da vida, ansiava por fazer uma literatura sem literatura, como confidenciou em carta ao amigo Rangel, com narrativas como O Dr. Shylock e Comunicação, do segmento Outras Histórias. Moacir parece chegar a essa parcimônia extrema. São narrativas que se limitam ao essencial, que rejeitam os atavios da linguagem, beirando o estilo de relatório. São secas, diretas, livres da literatura com aspas, como diria o velho Lobato. Na literatura do Ocidente, o paradigma desse modo conciso de narrar é, sem dúvida, o escritor tcheco Franz Kafka, que criou histórias inquietantes em cima de fatos da banalidade e da rotina do cotidiano, valendo-se de uma linguagem enxuta, parcimônia no uso de adjetivos, escassa de descrições, imune a efusões de sentimento. Traços estilísticos que se ajustam também às obras de alguns ficcionistas brasileiros, como Murilo Rubião, Inácio de Loyola Brandão e, é claro, Moacir Scliar. Todos esses ficcionismos partilham também outra característica de estilo. Relatam suas tramas num tom casual, neutro, despido de emoção, semelhante aos das histórias de fadas, com um distanciamento do narrador que o torna imune ao sentimento. Como consequência, o foco de atenção converge unicamente para os acontecimentos narrados, e o leitor sente-se impelido a procurar neles uma significação. Nesse momento, emerge o sentido alegórico dos contos, buscando uma expressão verbal seca e exata, sendo extremamente comedido no uso de adjetivos e advérbios, restringindo a explicação das circunstâncias ao mínimo indispensável. Moacir atinge uma linguagem despojada, ou, se quisermos usar uma metáfora do poeta João Cabral de Melo Neto, uma linguagem que é uma faca só lâmina. Mas nem todas as narrativas de O Carnaval dos Animais atendem a esse princípio de economia ou de total distanciamento do narrador, quando o tom e a linguagem se afastam um pouco da impessoalidade e da concisão, adquirindo uma tonalidade emotiva. As narrativas de Moacir atingem um patamar estético mais elevado, como se pode verificar nos comoventes contos Léo, Uma Casa e Trem Fantasma, narrativas que retornaremos mais adiante. 2.3 Uma temática contundente e um modo especial de ver o mundo. De que falam os contos de O Carnaval dos Animais? Falam essencialmente da condição humana, da solidão e da morte, das difíceis relações entre as pessoas, da transitoriedade da vida, de nossas fraquezas e fragilidades, e também da covardia e da crueldade do homem. Embora o articulista evocado na epígrafe deste estudo lembre ao leitor que a matéria em que se inspira, O Carnaval dos Animais, esteja presente todos os dias nas manchetes de jornal, não se trata de matéria transitória, mas permanente, porque é estranhada na essência do ser humano. Porque é entranhada na essência do ser humano.
Acreditamos que os temas em torno dos quais se estruturam as narrativas de Moacir têm muito a ver com o fato de o autor pertencer a uma família judaica. Aliás, diversos personagens de suas histórias têm nomes bíblicos como Samuel, pausa, Gedeão, cego e os amigos, Gedeão à beira da estrada, Eliseu, as ursas, Matias, trem fantasma. O mesmo acontecendo com vários textos da edição original, cortados posteriormente, que tinham um menino de nome Joel como protagonista. Essa escolha do escritor certamente é intencional e remete às raízes de seu povo. Sobre o povo judeu paira a sombra de uma grande culpa que o mundo cristão sempre lhe imputou, a de ter matado o Cristo, originando-se daí o mito do judeu errante, imagem mais completa e acabada do homem marginalizado, acossado e solitário. Premido entre a promessa de Canaã e a espera do Messias, o judeu é um cidadão em busca de uma inatingível de contornos míticos, um estrangeiro em seu país de nascimento, um solitário em trânsito, um homem à margem da alegre festa da vida. Atrocidades do nazismo, neste século apenas, reforçaram a carga de dor e de solidão que esse povo carrega há tantos séculos. Regina Zilberman ressalta a relação que há entre a condição de imigrante, estranho ou estrangeiro, que tanto marca o judeu, e o seu poder de observação. Diz a estudiosa: ele espia e espia. E aí, no olhar, está o primeiro poder do estranho. Ele vê coisas que os outros não veem. Olho arguto, olho mágico, enxerga poros nas superfícies lisas, minúsculas, fissuras nos revestimentos. Sem a experiência de ser um judeu no Novo Mundo, talvez o autor não tivesse a sensibilidade tão aguçada para mostrar ao leitor. Sem a experiência de ser um judeu no Mundo Novo, talvez o autor não tivesse a sensibilidade tão aguçada para mostrar ao leitor os personagens solitários, perplexos e sofridos, entre os quais se destacam as crianças e os velhos, marginalizados até mesmo dentro do próprio lar. Podemos vê-los, por exemplo, atuando como protagonistas nos contos Pausa, Léo, Uma Casa e Trem Fantasma. Uma sensação de não pertencimento, uma sensação de estar desajustado, em desacordo com o seu tempo, seu meio ou seus princípios, parece marcar a legião de representantes de minorias sociais, diversas que povoam os contos de Scliar. Crianças, mulheres, velhos, estrangeiros, doentes terminais, todos eles vítimas da discriminação e da opressão dos mais poderosos, os leões, a vaca e canibal. São textos exemplares que ilustram bem isso no já mencionado prefácio,
A edição da Ediouro, Regina Zilberman, discorre sobre o teor crítico que essas tramas têm, expondo as mazelas de nossa sociedade de hoje. Uma atmosfera mais sombria do que luminosa assinala estes contos e perpassa o livro de Scliar, com mudanças variadas, com nuances variadas. Quando o humor existe, deixa um travo amargo ao final do riso. Isso se vê de forma mais nítida quando o autor constrói seu personagem ficcional sobre um modelo verdadeiro, um vulto histórico ou um personagem buscado em outro autor, alternando-o completamente, virando-o do avesso, por assim dizer, como fazem Shazam, o velho Marx, O Dia em que Matamos James Cagney, ou o Dr. Sherlock, uma resenha de jornal, à época do lançamento da primeira edição de O Carnaval dos Animais, sintetizou a temática do livro, rotulando-a como rotina da crueldade. Assim, explicava: talvez pudéssemos sintetizar a preocupação do contista gaúcho, dizendo que ele se empenha em denunciar a segregação do inumano pelo próprio homem, mas nada da boa consciência do maniqueu, da contradição branco-preto, seio bom, seio mal, como diriam os psicanalistas. Isso raramente é matéria para a literatura. O olhar atento do narrador vê mais do que branco e o preto, o bom e o mal, vê todas as nuances intermediárias, todas as contradições e hipocrisias do comportamento humano. André Breton, um dos teóricos do movimento estético conhecido como surrealismo, diz que existe um ponto em que os opostos deixam de ser percebidos contraditoriamente, e quando se apagam os limites entre o sono e a vigília, a morte e a vida, a natureza humana e a animal, a compaixão, a crueldade, a realidade e a fantasia, o vivido e o sonhado. Moacir frequentemente situa suas narrativas nessa fronteira imprecisa onde tudo pode acontecer. Na trilha dos grandes ficcionistas hispano-americanos, como Borges, Cortázar, Garcia Marques e outros. Scliar descreve situações insólitas em seus contos. As crianças devoradas pela ursa, que formam uma nova sociedade dentro do ventre do animal. A vaca generosa, que sobrevive, mesmo sofrendo sucessivas mutilações. O cigano que, pronunciando palavras mágicas, faz multiplicarem-se ou desaparecerem os peixes do rio. O pé esquerdo de Karl Marx, que ora tem 4, ora 5 ou 6 dedos. O minúsculo cão robô, que devora meliantes sem deixar vestígios. A moça que come partes de si mesma para poder sobreviver, etc. São todas situações que escapam às leis do mundo natural
sem, no entanto, chegarem a configurar-se como intervenção direta de um poder sobrenatural. Pertencem ao domínio do que se convencionou chamar de fantástico. Em O Carnaval dos Animais, a ocorrência de tais acontecimentos insólitos se intensifica pelo contraste que formam com as indicações e referências a ruas e logradouros reais de Porto Alegre, onde a maioria das histórias acontece. O Capitão Marvel mora numa pensão no Alto da Bronze e encontra-se com uma prostituta numa casa de cômodos na rua Duque de Caxias, Shazam. Karl Marx trabalha numa marcenaria da Avenida Calduro e o seu ajudante, Querininho, sonha com uma casa na Vila Jardim. O velho Marx. Os pescadores reúnem-se na Praia da Alegria. Torneio de pesca. Samuel refugia-se num hotelzinho miserável junto ao cais. Pausa. Matias